Presidente desse colendo Tribunal Superior, bom dia aos excelentíssimos ministros que compõem esse tribunal, bom dia aos ilustres ou ilustre representante do Ministério Público, bom dia também aos nobres serventuários desse tribunal, também aos dignos colegas advogados que estão presentes. Inicialmente, cabe dizer que a razão desse processo se dá exatamente em função do determinismo, um determinismo natural em prejudicar as outras pessoas, como se verifica em razão do que falou, que disse-nos Tobias Barreto, né, em relação ao determinismo. Claro que ele usou mais a teoria do crime, mas Tobias Barreto definiu que algumas pessoas já nascem com isso, com esse determinismo natural de fazer alguma coisa que não seja, digamos, social, né? Sabidamente, estamos aí num período de pós-modernidade, onde o mundo se domina hoje pela liquefação, ou seja, pelo mundo líquido, como definiu Bauman, etc. Então temos vários autores, né, que tratam o mundo hoje como um mundo líquido, muito sem observação dos limites, e não se pode falar muitas coisas, não se pode falar nada, na verdade. Qualquer coisa que se fale vira, logicamente, algum tipo de ofensa, né? E no Brasil nós temos a Lei 15.532 de 2023, que é a lei que trouxe a injúria racial, etc., que está gerando aí uma série de processos nesse sentido. Logicamente que Augusto Comte, quando definiu lá o positivismo, né, as regras positivas, regras que são desnecessárias em função da análise tanto sentimental como emocional, o positivismo não prega a moral, ou seja, não está totalmente separado da moral, diferentemente do pós-positivismo do Durkheim, né? Nós temos aí o positivismo baseado na ciência, baseado na existência lógica das coisas. Então Augusto Comte passou a observar a fase do direito, primeiro a teológica, né, depois a fase da metafísica, aí veio a terceira fase, que foi incentivo dele, logicamente começou lá com Hans Kelsen, né, que é a fase do positivismo. Isso tudo exige-nos uma deontologia, ou seja, um estudo, né, sobre os deveres e regras de conduta que estão mudando aí, e a mudança ela vem de uma forma muito rápida e está gerando aí essa série de confusões. A base do que nós veremos hoje, e eu me atrevo a fazer isso, né, será o recurso especial 2.212.992 milhões, né, 2.212.991, e esse recurso especial 2.212.991 é da lavra da ministra Nancy Andrighi, né? Nancy Andrighi, e cuida de um tema bastante sensível, que é o direito real de habitação, o direito de habitação previsto lá no artigo 6º da Constituição Federal, portanto um direito social, né? E a decisão da ministra Nancy nesse recurso especial 2.212.991 é de que pode ser estendido ao filho incapaz, ao filho vulnerável, aquele filho que é vulnerável no sentido de ter aí uma doença, uma esquizofrenia, que seja aí absolutamente incapaz também, como prevê o artigo 3º da Lei 10.406 de 2002, ou relativamente incapaz, como prevê o artigo 4º da Lei 10.406 de 2002, com isso exige aí, no primeiro caso, que seja representado, ou seja, na verdade, representado por uma pessoa responsável e maior, né? E no segundo caso, que é o artigo 4º, exige aí uma assistência, que seja assistido o relativamente capaz
quando, logicamente, for necessário, né? Então, nós temos aí o direito real de habitação, que pode ser estendido agora ao filho incapaz, como decidiu a terceira turma nesse recurso especial, 2.212.991. 2.212.991. Então, esse direito real de uso de habitação está previsto lá no Decreto-Lei 271, desde 1967, né? Também está previsto no Código Civil, na Lei 10.406 de 2002, em alguns artigos. Por exemplo, o artigo 1225, inciso 12, também no artigo 1412, também no 1413, todos da Lei 10.406 de 2002, e ainda tem algumas leis específicas que tratam disso, como, por exemplo, a Lei 11.481, lá de 2007, né? Então, vejo que esse é um direito que já era assegurado ao cônjuge, no caso aí do casamento, né? No caso do artigo 1831 da própria Lei 10.406 de 2002, ao cônjuge, e também ao companheiro naquele caso de união estável, reconhecimento da união estável, lá do artigo 1723 da Lei 10.406 de 2002, como prevê também o artigo 7º da Lei 9.278 de 96, né? Então vejo que além do cônjuge, além do companheiro, com essa decisão agora pode também ser estendido esse direito ao herdeiro, né? O herdeiro, aqueles herdeiros lá do artigo 1829 da Lei 10.406 de 2002, e os herdeiros poderão ser ou necessários, né? Como prevê o artigo 1845 da Lei 10.406 de 2002, ou não, né? Importante é que seja vulnerável, como eu já falei. Os senhores, vossas excelências entenderam perfeitamente, com base nesse julgado, isso é importante, aquele herdeiro que tem aí esquizofrenia, alguma doença que o impossibilite de atingir a capacidade plena, né? A capacidade plena como permite o artigo 5º da Lei 10.406 de 2002, não cessou ainda, digamos assim, a menoridade, né? Então nós temos aí esse julgamento como uma grande garantia do direito fundamental à moradia, conforme prevê o artigo 6º da Lei 10.406 de 2002, artigo 6º da Constituição Federal. Me equivoquei aqui, peço escusas. Artigo 6º da Constituição Federal, quando trata dos direitos sociais, né? Direitos sociais. Na verdade, essa decisão tem uma finalidade, a finalidade é exatamente a garantia da dignidade, a dignidade da pessoa humana, como prevê a Constituição Federal, lá no artigo 1º, inciso 3º, e também do direito à moradia, como prevê o artigo 6º da Constituição Federal, para o herdeiro vulnerável. Em resumo, mesmo sem uma previsão legal específica, uma previsão como prevê o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, essa decisão, nesse recurso extraordinário, recurso especial 2.212.991, ele beneficia, ele protege o herdeiro vulnerável, aquele herdeiro incapaz, né? Conforme prevêem aí os artigos 3º e 4º da Lei 10.406 de 2002, como já vimos lá na frente. Normalmente, essas pessoas, quando maiores de idade, estão sob efeito da curatela, né? A curatela está lá no artigo 1767, também da Lei 10.406 de 2002, e é sujeita à prova, o ônus da prova. Quem alega essa curatela, logicamente, terá que provar no devido processo legal, conforme determina o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, e o artigo 373 da Lei 13.105 de 2015,
que é o Código de Processo Civil. Então esse julgado serve também, né, como está previsto no próprio julgado, no corpo do próprio julgado, poderá servir também para outros integrantes do núcleo familiar, quando, logicamente, privados de um local para residir em razão do falecimento do autor da herança, naquela ordem do artigo 1829 da Lei 10.406 de 2002. Então vejo que a única cobrança que se verifica nesse instituto é a dependência econômica do falecido, né? Então, se o vulnerável tinha uma dependência econômica do falecido quando era vivo, então ele continuará com o direito aí de usufruir, logicamente, do direito real de uso, né, previsto no artigo 1412 e também 1413 da Lei 10.406 de 2002. Então o direito social à moradia, o direito social ao uso da moradia privilegia e protege a dignidade do vulnerável. Isso é o que usamos aqui para que Vossa Excelência analisem essa matéria com base no recurso especial 2.212.991. Por fim, os pedidos se dão no sentido de que seja declarado o direito à participação ou à recepção desse direito, a concessão desse direito real de uso, né, como prevê o julgado, que seja permitida que essa decisão torne-se definitiva com base na segurança jurídica, como prevê o artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que seja reconhecida a integridade do acórdão do recurso especial 2.212.991, seja rejeitado o embargo de declaração que é o objeto desta ação, e seja então com isso restituída a dignidade da pessoa humana, do vulnerável, como prevê o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal.